Fala galera, aqui é o Ryo e hoje a gente vai resolver aqui a questão 3 de matemática da FUVEST 2025, segunda fase. E essa terceira questão já começa a ficar um pouco mais trabalhosa, né, de você responder. O que acontece? Nessa questão a gente tem uma tabela. Nessa tabela ela tem 10 colunas, vai de 1 até 10. E cada linha, então você pode perceber que vai adicionando 10, certo? Então cada linha adiciona 10. Então a professora apresentou essa tabela e nessa tabela a gente vai selecionar quatro valores, um quadrado. Nesse quadrado, o que acontece? A gente pode retirar dois elementos aqui, o S e o D. O que é o S? O S é a soma de todos os elementos. O que é o D? O D ele é a determinante. Né? Então você vai multiplicar em cruz os números e vai subtrair um do outro. Você vai ver a diferença entre eles fazendo módulo. Então, literalmente a diferença entre eles. Tá? Então tem esses dois valores. E aí ele diz o seguinte: quando a gente desloca esse retângulo para a direita, então se aqui era 46, quando a gente seleciona daqui para cá, o valor sobe para 86. Desculpa, sobe para 50. Por que sobe para 50? Porque cada valor que a gente está andando para a direita adiciona em 1 no nosso número, certo? Então eu estou adicionando 4. 46 mais 4 é 50. E se eu baixar esse valor aqui, esse retângulo, se eu baixar uma linha para baixo, o meu valor sobe para 86. Por quê? Porque eu estou adicionando 10 em cada número. Então, estou adicionando 40 no total, certo? E aí a pergunta é o seguinte: se o retângulo destacado da tabela for deslocado N linhas para baixo, qual será o valor de S? Então vamos fazer o seguinte, tá bom? Vamos transformar isso daqui em matemática, né? Porque a gente não quer uma tabela simplesmente desse jeito aqui. O que a gente quer pensar? A gente vai pensar o seguinte: N é o número de linha, é o número da linha, certo? Então a gente tem a linha 0, a gente tem a linha 1, a gente tem a linha 2 e etc. Tá? E a gente vai ter aqui, vamos chamar de C de coluna, tá? E aqui a gente vai ter o C. Pronto, valor de C. No C, a gente vai começar com o valor 1, aí a gente vai ter o valor 2, a gente vai ter o valor 3 e etc. Então a gente vai ter aqui uma... Eu vou deixar mais espaçado para dar para entrar aqui todos os valores. Pronto. 1, 2, 3. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter... Aqui vai ser 1, aqui 2, aqui 3, aqui vai ser 11, aqui vai ser 21, aqui vai ser 12, né? 22, 23, 33, certo? Então, os valores que vão ter aqui são esses aqui. E da onde que eles surgem? A gente vai ter o valor de C mais 10N. Consegue perceber? C mais 10N, C mais 10N. Legal? Por quê? Se o meu C é 2 e o meu N é 0, é 2 mais 0 dá 2. Se o meu N é 1, vai ser 2 mais 10 vai dar 12. E por aí vai. Então a gente tem isso daqui, né? O valor da unidade, o valor da dezena, é basicamente isso que está acontecendo no nosso problema. Tá? Então, quando a gente está fazendo a soma de tudo, o que a gente está somando na realidade? A gente está pegando o C mais 10N mais C mais 1 mais 10N, certo? Isso da primeira linha. Segunda linha, a gente vai estar somando. Eu vou deixar em parênteses só para a gente entender que é a primeira linha. Tá? Da segunda linha, a gente vai estar somando C mais 10N mais 1 mais C mais 1 mais 10N mais 1, certo? Então, tudo isso daqui é o valor que a gente vai ter que somar. A gente pode reescrever isso aqui de outra forma também. A gente pode reescrever de uma forma mais simples, talvez. A gente pode escrever assim: 1 mais 10N, 2 mais 10N, né?
Aí a gente pode falar aqui que é 1 mais 10n, 2 mais 10n, somando tudo aqui e fazer tabeladinho, bonitinho, sabendo que o n aqui é 1, sei lá, 1 e o n aqui é 2, por exemplo. A gente pode criar um exemplo para provar isso daqui. Mas matematicamente falando, seria isso daqui, né? E se a gente somar tudo, o que vai dar? A gente vai ter 4c, então a gente vai somar esses 4cs aqui, porque é tudo soma, né? A gente não precisa se preocupar com a ordem. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter 10, 20, n, 30, 40n, mais quanto? Mais 1, 2, só os 1 estão sozinhos, né? 1 e 2, mais 2. Esses 10n's aqui eles já foram também para nossa conta, certo? Sobrou quem? Sobrou 10 vezes 1 e 10 vezes 1 mais 20. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter 4c mais 40n mais 2 mais 20. Sendo que, na verdade, o que a gente tem que pensar? Que o n que a gente está chamando aqui, né? A gente pode pensar que é isso daqui, então. Então vamos fazer um exercício aqui, vamos pensar se isso daqui realmente resulta no nosso problema, tá? Cadê? Aqui. Então a gente tem 6, 7, 16, 17. Vamos só entender o que está acontecendo aqui. O nosso n aqui é 0, porque a gente está considerando o primeiro elemento, tá? E a nossa coluna é o 6, legal? Então, 4 vezes 6, mais 40 é 0, então vai dar mais 2, mais 20. Quanto que vai dar aqui? 24, mais 22, que dá 46, tá? Então isso daqui é partindo do número 6. Se eu baixar um número, ou seja, se eu aumentar o n, se eu considerar agora que o n é igual a 1, partindo do mesmo lugar, o que vai acontecer? 4 vezes 6 vezes 40 vezes 1 mais 2 mais 20. Então o que a gente vai ter aqui? 24 mais 22 mais 40. Então, se você for perceber, o que vai acontecer? A cada n, certo? A gente vai somar 40, tá? Então, se a gente fizesse aqui uma função em relação a n, aqui, a gente teria o seguinte, né? A gente teria um gráfico onde, considerando c qualquer valor, a gente vai ter o quê? A gente vai ter... claro que depende do c, né? Vamos considerar aqui o c como 6, né? E c igual a 6, como constante. A gente vai ter aqui 46. Então, certo? Aí quando n igual a 1, ele vai aumentar 40, ele vai para 86. Quando n igual a 2, ele vai ir para o próximo, vai ser 126, e por aí vai. Então vai ser uma função linear aqui, certo? Então a gente pode provar dessa forma aqui. Eu provaria assim, tá? Eu escreveria assim, escreveria essa função, e aí eu compararia, né? F de 0 com F de 1, com F de 2, e mostraria qual foi a diferença entre eles, tá? A resposta que eu vi aqui do objetivo, por exemplo, já é diferente. Então eles já escreveram assim, ó, de uma forma mais simplificada. Então eles colocaram ali naquela linha, naquela coluna específica, 6 e 7 e tal, fizeram a conta somando tudo, e aí dependendo do valor de n, se você aumentar n, um valor de n em todos, né, vai dar mais 40n, enfim. É basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Só que a nossa resposta foi um pouco mais complexa.
Letra B. Se o retângulo destacado da tabela for deslocado n linhas para baixo, qual será o valor de D? Então aqui é a mesma coisa que a gente pode fazer. A gente pode chamar isso daqui. Vamos pegar o valor ali, chamar de A, certo? Esse valor de A, ele vai estar multiplicado com quem? Vamos pegar aqui, 6, 7, 16, 17. Então, 6 vezes 17 menos 7 vezes 16 em módulo, tá? Então, vamos converter isso para uma fórmula. 6 vezes 17 é o quê? É A vezes A mais, né? 11, certo? Que é o primeiro valor. Menos A mais 1 vezes, tudo isso daqui também, né, dentro de um parênteses, vezes A mais quanto? A mais 10. Certo? Então a gente vai ter essa expressão aqui para calcular o valor de D. Então D vai ser isso daqui. Dito isso, quanto que vai dar? A ao quadrado mais, aqui também tem um parênteses, né? Aqui, A ao quadrado mais 11A menos, parênteses, A ao quadrado mais 10A mais A mais 10, tudo fechado aqui. Tudo isso aqui vai ficar negativo, então a gente pode dizer que a gente pode excluir esse daqui com esse. 10A vira 11A, né? Com 11A subtraindo, os dois se cancelam. Então, como resultado, a gente vai ter 10. Então, o nosso valor é 10 fixo. Então, a nossa função, ou o nosso D de A, vai ser igual a 10 fixo aqui, certo? Dito isso, qualquer, né? Então, D igual a 10 para qualquer valor, certo? É isso que a gente pode dizer sobre a letra B. Letra C. Considere agora que a tabela é constituída por n colunas, sendo n maior do que 2, então a gente tem que ter pelo menos 2 colunas. Qual é o valor de D para um retângulo cujo menor elemento é K, com K diferente de P vezes N, sendo que P pertence aos números naturais. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, vamos desenhar. A gente vai ter uma tabela que vai funcionar assim. K, certo? Aí, K mais 1. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter K mais N, K mais N, e a gente vai ter K mais N mais 1, certo? Então a gente vai ter uma tabela assim. Por que uma tabela assim? Porque na tabela original a gente tinha 10 colunas. Mas aqui a gente não vai ter 10 colunas. A gente vai ter o quê? A gente vai ter um N número de colunas. Então imagina que aqui a nossa tabela tenha 3 colunas, tá? Então imagina que a gente tem uma tabela N igual a 3. O que vai acontecer? Imagina que a gente começou do número 1, tá? Então 1, 2, e o de baixo é quanto? Desculpa, 1, 2, 3, né? Porque são 3 colunas. E a tabela de baixo vai ser quanto? Vai ser 1 mais 3, que dá 4, concorda? Que é o próximo número. Aí o próximo número vai ser 5 e o próximo número vai ser 6. Entende? Então isso daqui, ele está explicando o quê? Que é K mais N, que é o número de colunas. Na tabela anterior, a gente somava 10, por quê? Porque 10 era o número de colunas. Aqui a gente está somando 3, porque 3 é o número de colunas. Então a gente vai ter essa fórmula aqui para a nossa tabela, certo? E aí, o que vai acontecer agora? Agora o que vai acontecer é que a gente vai ter que calcular a determinante dessa tabela aqui. Como que a gente calcula essa determinante? Mesma coisa que a gente fez na outra, certo? Então o que a gente fez na outra? A gente fez o K vezes K mais N mais 1 menos K mais 1 vezes K mais N. E aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer K ao quadrado mais Kn mais K menos. O que vai acontecer aqui? K ao quadrado mais
Kn mais K mais N, certo? E agora? Agora a gente pode vir e remover tudo que foi igual. K ao quadrado com K ao quadrado, remove. Kn com Kn, remove. K com K, remove. O que sobrou? Sobrou N. Então a gente tem que a determinante é igual a N. Legal? E aí acabou o exercício. É meio trabalhoso, meio chato fazer isso daqui, mas tranquilo, né? De elaborar aqui o pensamento. Quer dizer, elaborar o pensamento às vezes não é tão difícil, não é tão fácil. Mas as contas são fáceis, né? É só algebrazinha normal. Beleza? Então essa aqui foi a questão 3, FUVEST, segunda fase, ano 2025.